Boa tarde para todo mundo. Dia Mundial da Água. Durante essa semana toda, todas as escolas públicas do Distrito Federal vão comemorar a Semana da Água, tá bom? Eu estava aqui meio sem inspiração para saber o que fazer, o que falaria a respeito disso para vocês, mas aí o meu chuchuzinho me veio com a seguinte ideia, né? Chegou para mim e disse assim, ó, meu chuchuzinho é minha esposa, tá bom? E disse assim, ó, vamos plantar água? Tá aí, que ideia bacana, vamos plantar água. Mas de que se trata? Que ideia é essa de plantar água? Você acha que existem sementes de água? Você acha que existem ferramentas apropriadas e necessárias para o plantio da água? Bom, se você respondeu que sim, você estava certo. Aliás, você está certo. Existe sim. Mas como é que isso funciona? Na verdade, quando nós falamos sobre plantio de água, nós estamos falando de agroecologia. E o que é isso, professor? Ecologia é nada mais nada menos a ciência que estuda o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. E agro vem de agricultura, vem de agronegócio, da necessidade que os seres humanos têm de produzir cada vez mais e mais alimento. Então, ele está dizendo o seguinte, agronegócio, é possível que ambos convivam, é possível se conjugar os dois. E uma das formas de fazer isso é a partir da agrofloresta. E o que é isso? É você plantar na floresta. Em vez de você desmatar a floresta só para plantar soja, você cultiva tudo o que for possível cultivar no solo da floresta sem derrubar a floresta. É o que nós estamos falando de agrosustentabilidade. Ou seja, é o negócio rural, é o agronegócio, produzindo sem destruir o meio ambiente. Mas lembre-se, nós estamos falando do plantio de água. Como é que nós plantamos água? Essa ideia é simples. Vocês já devem ter ouvido, com certeza vocês já viram, tanto no livro didático, como na televisão, como na conversa com alguém, que existe muito assoreamento, né? Inclusive algumas comunidades aqui do Distrito Federal mostraram alguns dias aí para trás, olha só, esse buraco enorme aqui está quase alcançando a minha casa. Então, quando você olha para o buraco, o que você vê? Na verdade, a pergunta é, o que você não vê? Você não vê o que nós chamamos de uma cobertura de floresta. É assim que a gente chama, cobertura de floresta. Você não vê vegetação suficiente, você não vê essa vegetação nativa, vegetação que dê para que evite aquele tipo de erosão. Então, isso acontece porque não há vegetação. Como é que eu cultivo água? Um outro problema que nós encontramos também. Mata ciliar. Todo mundo sabe o que é mata ciliar, é aquela mata que fica nas margens dos córregos para manter aquele córrego vivo, não é isso? Morreu aquela mata ciliar, morre o córrego também. Pois quando nós falamos de cultivo de água, nós estamos falando da preservação da mata ciliar suficiente. Não pode ser uma mata ciliar insuficiente, porque o córrego morre do mesmo jeito. Tem que ser uma mata ciliar suficiente. E por que ela tem que ser suficiente? Ela tem que ser suficiente para poder garantir a preservação dos rios e evitar o assoreamento, que é disso que estão reclamando muito aqui no DF hoje em dia, né? Assoreamento nas comunidades. Uma outra coisa também, que nós começamos a falar e não seguimos adiante, sobre a cobertura de floresta, mas a cobertura de floresta nativa. Aqui eu moro próximo à Floresta Nacional, a Floresta Nacional fica aqui pertinho, e lá existem alguns olhos d'água que merecem ser preservados. Aliás, todo olho d'água merece ser preservado, né? Toda mina de água deve ser preservada, tá bom? E quando nós falamos em cobertura florestal, nós estamos falando de manter as árvores e a vegetação daquele bioma. Nós falamos de cobertura florestal, mas cobertura florestal nativa, ou seja, aqui no nosso caso, no caso do Distrito Federal, nós temos o bioma cerrado, então tem que ser a vegetação nativa do cerrado, ou seja, a cobertura florestal nativa daqui, para ajudar a preservar o solo daqui, que tem suas características próprias, e a preservar a água que nós temos aqui, a qualidade e o volume de água que nós temos aqui. Para manter o equilíbrio tem que ser a vegetação, tem que ser cobertura florestal nativa daqui. Um outro grande problema que nós temos aqui
que faz com que a nossa água se perca é o problema da impermeabilização do solo, que a gente faz para particular. Eu vou destacar duas formas, que são as duas formas que eu conheço, tá? Nós impermeabilizamos o solo pelo uso do asfalto e pelo uso do cimento. Pelo uso do asfalto, todo mundo olha através da janela e vai ver asfalto. É a coisa mais comum. E o cimento, galera, aí você não olha através da sua janela para a rua. Você olha através dessa mesma janela para dentro da sua casa, de preferência para o quintal e para o seu jardim se tiver. Porque você vai ver lá que a tendência é, para manter a casa limpa da poeira, e na realidade não é a poeira, não é exatamente, nós moramos no cerrado, você vai sempre ter poeira, mas as donas de casas e os donos de casa acreditam que para manter a casa livre da poeira, a gente tem que cimentar tudo. Pois é, quando a gente faz isso, impermeabilizamos o solo e a água também é desperdiçada. Perdemos em qualidade e perdemos em volume. Acho que todo mundo deve lembrar da crise hídrica que nós tivemos alguns anos atrás, e a resposta... E todo mundo dizia assim, porque não choveu o suficiente. Não choveu o suficiente, aspas. Sempre será assim. Na natureza, no meio ambiente ecologicamente equilibrado, sempre vai, em alguns momentos, chover mais, em outros haverá uma escassez de chuva. Na realidade, estava faltando água nos reservatórios por causa do uso indiscriminado da água que se encontrava lá. A gente gasta muito água, não importa o preço que ela está, se está muito cara, se não é tão cara, a gente gasta muito água. E a gente acaba perdendo o volume. E quanto à qualidade? Para falar de qualidade, eu vou falar de duas coisas aqui que são importantes para nós, tá? O pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeus Lopes da Silva, ele usou duas expressões, várias expressões que eu achei interessantes. Ele fez o seguinte, ele disse que as águas das nossas casas se dividem em águas negras e águas cinzas. Águas negras são aquelas águas que saem do nosso vaso sanitário. Águas cinzas são aquelas águas que saem da nossa pia, da nossa cozinha. Tem como aproveitar as nossas águas negras? Tem, sim, construindo fossas sépticas biodigestoras. Não vou dizer o que é isso não, tá? Dá uma golgada lá e depois você procura isso. E tem como aproveitar as nossas águas cinzas? Tem também. Tem como a gente usar essa água num jardim filtrante, que eu também não vou dizer o que é, depois você dá uma golgada lá e procura. E de uma maneira muito simples, com material que a gente encontra em qualquer loja de ferragem, de encanamento, etc. Tem um dado fantástico que eu quero compartilhar com vocês. É do Samuel Barreto, gerente de segurança hídrica da TNC Brasil. TNC Brasil é uma organização, né? Ela se chama The Nature Conservancy. E ele disse que a Mata Atlântica é um hotspot mundial do ponto de vista da conservação. Ninguém duvida mais disso. Lá tem que ser preservado. Mas existem outros hotspots menores, como por exemplo o nosso cerrado aqui. Se a gente não faz o nosso dever de casa aqui no Distrito Federal, aqui no nosso cerrado, se a gente não conserva o nosso hotspotzinho, a gente também não vai conseguir conservar um hotspot grande como é a Mata Atlântica. Se você é incapaz de fazer o mínimo, o máximo é que você não vai fazer. Então, conta aí pra mim, o que é que você achou? A abordagem desse tema aqui. Você está de acordo? Se você está de acordo, coloca aí embaixo. Se você não está de acordo, não coloca nada aí embaixo não, tá bom? Deixa seus elogios para mim também, deixa o seu like, tá? Diz que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que você me venera, que eu sou o melhor professor do CF12. Ah, professor, eu não gostei do que você falou. Não tem problema, deixa um elogio do mesmo jeito. Eu só não aceito críticas. Tchau!